Olá, pessoal. Vamos começar então mais um vídeo, uma videoaula, agora para tratar das variações patrimoniais. Ainda dentro desse movimento relacionado à questão das receitas e despesas, mas sobre o impacto que elas têm na forma de variações patrimoniais. As variações patrimoniais, elas decorrem então da situação líquida patrimonial ou situação patrimonial líquida, né? Que seria a diferença entre os ativos e os passivos, que resultam, então, em um patrimônio líquido, né? Esse patrimônio líquido, que é reconhecido no balanço patrimonial, ele pode trazer um resultado positivo ou pode trazer um resultado negativo. Então, as variações patrimoniais, elas representam a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, que vão ser apuradas numa demonstração que se chama demonstração das variações patrimoniais. Vai ser visto mais adiante quando a gente olhar, né, com mais cuidado as demonstrações contábeis do setor. Essa demonstração das variações patrimoniais é uma demonstração equivalente à demonstração do resultado do exercício das empresas privadas, né? Ela procura mostrar aquelas variações ocorridas no patrimônio do ente público que não são decorrentes de movimento entre elementos do ativo e do passivo, ou seja, são aqueles movimentos que a gente chama de movimentos que modificam a situação patrimonial da empresa pública nesse caso, né? Na empresa privada, elas representam as movimentações que geram os lucros ou os prejuízos da empresa. No caso do ente público, ele não tem lucros e prejuízos, mas ele tem movimentos patrimoniais que podem ser positivos ou negativos. As variações patrimoniais aumentativas, elas correspondem ao aumento da situação líquida da entidade, que não é oriunda da contribuição do proprietário, né? Então, não é um valor, por exemplo, que um ente público recebe de um acionista, né? Porque ele não tem esse acionista para entregar esse valor. E a variação monetária diminutiva é aquela que diminui a situação patrimonial líquida e que também não decorre de distribuição de dividendos, né? Ela é um movimento que ocorre dentro da estrutura patrimonial que não que se reflete, né, como se estivesse provocando esse crescimento do patrimônio ou a redução do patrimônio. Bom, para a gente entender de uma forma mais detalhada essa questão do que são variações patrimoniais aumentativas e o que são variações patrimoniais diminutivas, né? Então, as variações patrimoniais aumentativas é o que equivale a uma receita de uma empresa, né? Ou seja, é um crescimento no patrimônio que não decorre diretamente de um movimento entre contas do ativo ou do passivo. Então, por exemplo, no caso do ente público, nas transações com contribuintes e terceiros, quando esses vão efetuar um pagamento ou vão assumir um compromisso com o ente público, o fato gerador, né, dessa operação, ele provoca então a existência de uma variação patrimonial aumentativa, ou seja, se eu tiver um contribuinte que vai, no caso, recolher um tributo para o ente público, esse tributo ele vai ter então essa natureza de representar uma variação patrimonial aumentativa, porque ele vai impactar o ativo da empresa e vai impactar essa variação patrimonial. Quando a gente tem uma extinção total ou parcial de um passivo, e essa extinção ela não tem como contrapartida um dinheiro que sai do caixa, por exemplo, ou seja, não é um pagamento de uma obrigação, e sim cancelamento, por exemplo, a suspensão dessa obrigação, isso faz com que a gente
provoque uma variação que impacta no patrimônio líquido. Então, por isso se trata de uma variação patrimonial. Quando a gente gerar naturalmente um novo ativo sem intervenção de terceiros, ou seja, se a gente tiver um valor que vá se construir como elemento do ativo, sem que ele tenha um recebimento, um pagamento de valor para que ele exista, ele vai provocar uma variação patrimonial aumentativa. No recebimento, por exemplo, de uma doação ou de uma subvenção, nós vamos ter também um valor que vai ser a contrapartida desse bem que entrar no ente público, que é uma variação patrimonial aumentativa. Alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor essas variações patrimoniais aumentativas. O fato gerador de um imposto, por exemplo, IPTU, ele ocorre no momento em que ao que a gente chama de lançamento, né, como a gente viu lá na questão orçamentária. Quando se faz o lançamento, significa que a gente gerou ao contribuinte uma obrigação de ele pagar um imposto para o ente público. Então, nós vamos reconhecer isso como um direito, um ativo, e a contrapartida vai ser uma variação patrimonial aumentativa, né, que vai ser registrada no momento do fato gerador, ou seja, no momento em que eu lancei, né, eu comprometi o contribuinte com esse imposto para pagar posteriormente. Um outro exemplo de VPA, ou de variação patrimonial aumentativa, é quando da ocorrência da arrecadação de uma receita em que ela ocorre junto com o serviço que está sendo prestado. Ou seja, o ente público ele presta um serviço, recebe por esse serviço de forma concomitante, né, à prestação de serviço. Né? Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma empresa pública que presta um serviço de transporte, por exemplo. Então, quando ela presta o serviço de transporte, ela gera uma receita da venda da passagem, e aquela receita entra o dinheiro no caixa, e essa receita ela é também uma variação patrimonial aumentativa. Então, o dinheiro entrou no caixa e nós tivemos uma variação patrimonial aumentativa. Né? Sempre lembrando, patrimonial, a gente está falando de resultado patrimonial. Outra coisa é o cumprimento, a geração de receita orçamentária. Então, nesse momento, a gente está falando de variação patrimonial aumentativa, ou seja, prestei um serviço, eu, ente público, recebi um dinheiro, registrei a variação patrimonial pelo serviço que eu prestei, né, pela atividade que eu desenvolvi. A variação patrimonial diminutiva é aquela que diminui, ou seja, aquela que reduz o patrimônio líquido. Né? Então, quando a gente deixar de existir um elemento do ativo, transferência de sua propriedade, por exemplo, a terceiro, ele resulta, né, numa variação patrimonial. Quando eu diminuir ou extinguir o valor econômico de um elemento do ativo, em que não haja uma entrada de dinheiro, eu estou também gerando uma variação patrimonial diminutiva. Por exemplo, se eu registro a depreciação de um bem, eu estou diminuindo o valor daquele elemento do ativo e estou gerando uma variação patrimonial diminutiva. Quando surgir um passivo sem um correspondente ativo, ou seja, se eu gerei uma obrigação a pagar e a contrapartida dela é uma despesa que eu não impacta no movimento ativo, ou seja, é uma variação que não afeta diretamente o ativo, eu tenho, então, uma variação patrimonial diminutiva. Por exemplo, quando eu pago o 13º, eu pago só no final do ano, né? Mas para efeito contábil, eu preciso registrar mês a mês cada mês que o funcionário trabalhou. Cada mês que ele trabalhou, ele passou a ter direito a receber uma parcela do 13º, mesmo que ele vá receber só lá no final. Então,
mesmo que em termos orçamentários eu só vá pagar esse 13º lá no final do ano, eu tenho que reconhecer a variação patrimonial que ele impacta, ou seja, eu vou lançar lá no passivo um valor relativo à obrigação do 13º a pagar e vou debitar, então vou registrar o 13º como uma variação patrimonial diminutiva. Então, mesmo que o empenho, a liquidação e pagamento orçamentário ele só vai acontecer lá no mês de pagamento 13º, lá em novembro, dezembro, mês a mês eu tenho que lançar a variação patrimonial diminutiva. Outro caso também é o registro da VPD após a liquidação da despesa orçamentária, né? Então, o caso, por exemplo, do suprimento de fundos. O suprimento de fundos ele é empenhado, ele é liquidado e ele é pago para a pessoa que vai utilizar esse suprimento de fundos. Mas, para efeito de variação patrimonial, isso só vai acontecer quando a pessoa que recebeu esse suprimento de fundos prestar contas lá no final. Quando ela prestar contas e identificar as despesas que ela realizou, isso vai gerar para o registro patrimonial uma variação patrimonial diminutiva. Então, lancei variações patrimoniais aumentativas, lancei variações patrimoniais diminutivas. A diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a diminutiva, então, vai ser o resultado patrimonial. Quando ela for positiva, nós vamos ter um resultado patrimonial superavitário. Quando ela for negativa, nós vamos ter um resultado patrimonial deficitário, né? Então, a gente tem um superávit patrimonial ou um déficit patrimonial. Para visualizar isso de uma forma mais geral, né, a gente tem um quadrinho aqui que mostra justamente esses principais pontos, né? Então, em cima dos exemplos que a gente falou. Então, a variação patrimonial, transações promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade, do setor e que afetam o resultado. Esse resultado ele pode ser aumentativo, quando eu lanço um tributo e gero uma VPA, ou diminutivo, quando eu lanço uma despesa de salário ou uma despesa de 13º, ou de encargos e registra um passivo de salários a pagar. Então, as variações patrimoniais aumentativas são equivalentes a receitas patrimoniais e variações patrimoniais diminutivas são equivalentes a despesas patrimoniais. Então, VPD e VPA foram adotados para diferenciar os conceitos patrimoniais, né, de receita e despesa, com os conceitos de receita e despesa orçamentária, já que, como eu falo sempre desde o início, no setor público nós temos receitas e despesas orçamentárias, porque nós temos um controle orçamentário e nós temos um controle patrimonial, em que as receitas e despesas no controle patrimonial elas têm o nome de variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas funcionam semelhante às receitas e despesas das empresas. Já a receita e a despesa orçamentária, ela funciona nesse formato que a gente viu nessas últimas aulas, em que ela tem etapas, né, de execução dessa receita e dessa despesa, e nós temos formas de movimentar e alterar essas receitas, principalmente as despesas, em função de resta a pagar e de créditos adicionais. É isso então, mais uma videoaula encerrada. Até mais, pessoal.